Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o excesso de carga. Às vezes que a gente se coloca essa necessidade de fazer tudo para ontem e como isso reverbera no nosso corpo, como isso vai se acumulando e gerando mal-estar, estresse, ansiedade. Por que eu queria conversar isso com vocês? Porque essas últimas semanas eu estava sentindo isso. E aí é o momento da gente olhar um pouco de longe e se afastar. E assim, algumas coisas que ajudam a gente a perceber quando a gente está com excessos, excesso de pensamento, excesso de estresse, é o nosso corpo. O nosso corpo vai dando isso. Sabe quando o nosso corpo dá aquela travada? Ou o ombro dói, aquela enxaqueca, aquela dor de estômago? Sabe? A gente precisa estar atento a essa frequência. Se, sabe, é só uma dor de cabeça mesmo, ou é esse excesso de pensamento, esse excesso emocional, entende? Por quê? Gente, a gente só sabe o nosso limite quando a gente ultrapassa. Eu sei que é engraçado, mas é verdade. Então a gente precisa perceber isso, os nossos excessos. Outra coisa que é legal da gente perceber é quando, assim, o nosso dia só tem 24 horas. E você tem essa sensação que você nunca está dando conta de tudo. E assim, provavelmente você não está dando conta de tudo. Mas não é às vezes uma questão sua, é uma questão de que o dia só tem 24 horas. E você está querendo fazer mais coisas do que o seu dia pertence, do que o seu dia dá conta. Sendo que você precisa comer, você precisa às vezes fazer algum exercício, você precisa de pausas, descansos, entendeu? Enquanto que você está colocando essas coisas. Então, outra dica é você fazer uma grade horária do seu dia seguinte ou da sua semana. E nessa grade horária você vai colocar as suas pausas para comer, para se divertir, de descanso. Óbvio que dentro do que você pode, entendeu? Mas você precisa incluir o descanso. E aí você vai reparar se de fato você não está tendo tempo suficiente, entre outras coisas, ou é porque realmente você está colocando coisas demais no seu dia. Porque, gente, a gente precisa de tempo para a execução das coisas. E, assim, tem certas coisas que vão demandar mais tempo do que outras. Então, a gente precisa se organizar, entende? E aí, quando a gente quer fazer muito tudo para ontem, acontece o quê? A gente para, porque a gente pifa, entendeu? Então a gente precisa perceber assim, quando a gente vê que está chegando no limite, a gente precisa olhar e falar, calma, o que realmente é prioridade? Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde, entendeu? A gente não pode estar sempre a 1000 por hora. Tem fases na nossa vida que a gente precisa e que a gente vai dar, sabe, um desgaste maior. Só que esse desgaste não pode ser eterno, entendeu? Você não pode estar sempre com a bateria -1 ou muito acelerado. A gente precisa buscar um meio termo, sabe? Então eu queria que vocês reparassem isso, assim. O quanto que você está se ouvindo, está ouvindo o seu corpo, ou que você está só assim, nossa, eu preciso dar conta de mais, eu preciso dar conta de mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo, sabe? Para e observa, põe no papel quantas coisas você faz, o tempo que você leva, se você está tendo esse tempo, administra a sua vida e a sua saúde melhor. Porque, gente, não tem nada mais precioso. Vamos aprender a se cuidar. Não é que você tem que deixar de fazer as coisas que você precisa fazer. E às vezes você precisa fazer várias coisas para ontem. Mas administrar melhor o tempo. Porque é aquela coisa também. Você deita e aí você não consegue dormir. Porque você está pensando nas milhões de coisas que você tem que fazer. E aí você não descansa. E aí você não dá conta de fazer do jeito que você gostaria porque está cansado. E vai virando uma bola de neve. Entendeu? Então, vamos aprender a cortar isso. A olhar e falar, não, o que eu preciso fazer? Quando eu preciso fazer? Quanto tempo?
eu não vou dar conta de tudo isso, vou precisar dividir, preciso de mais dias, preciso de mais semanas, sabe? Porque assim, por mais que às vezes pareça que tudo é para ontem, não é. E aí é outra coisa também a gente reparar o que é uma cobrança do outro, do seu chefe, e o que é uma cobrança sua, sabe? Porque às vezes a gente fala, eu tenho que entregar aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e às vezes o outro nem tá te cobrando, mas a gente quer tudo para ontem, quer finalizar tudo para já começar a próxima tarefa. E aí podem estar outras coisas por trás. Por que que te incomoda tanto silenciar, acalmar, desacelerar? Mas esse é papo para outro vídeo. Beijo!